Meu nome é Dani e eu morri e não passo bem. O título desse primeiro episódio é Dia 1. O primeiro episódio é assustador, porque de fato é. E tá aí algo que eu não esperava que eu fosse fazer tão cedo, porque todos os planos que eu coloquei no papel na minha vida ao longo desses meus 33 anos, se eu completei um, o meio foi muito. O que é extremamente frustrante. Eu acho que o motivo pelo qual eu tô aqui agora é porque eu cheguei em um ápice na vida que talvez essa fosse uma das últimas coisas que eu faria, porque me expor é terrível. Olá, fobia social. Porque falar de si para sabe se lá quantas pessoas vão ouvir isso é amedrontador, assim, enfim, sei lá. Acho que muita gente, assim como eu, tem muito o que falar, mas jamais daria as caras. Embora a gente viva nesse mundão aí de internet, em que tudo de certo modo é um convite à exposição, não dizendo que você deve, não dizendo que é muito bom, tudo tem limite, precisa ter limite. Mas, enfim, eu cheguei a um ponto que sou uma pessoa muito voltada aos estudos e à leitura, sou hiper curiosa, e uma pessoa que também já está caminhando para o nono ano lidando com transtornos mentais, depressão, ansiedade, fobia social, um- uma chance de ter autismo, de, de ter transtorno do processamento sensorial, enfim. Ainda estou tentando entender e acho que essa caminhada que foi muito para as folhas do meu diário e que agora eu estou falando em voz alta, quem sabe seja terapêutico de alguma forma, e talvez de alguma forma seja isso que eu esteja buscando, e talvez quem esteja ouvindo também se veja inserido nesses quadros em que a vida social se tornou insuportável, a vida profissional está completamente desorientada, porque a gente vive num mundo em que a gente precisa ser funcional e a gente precisa desempenhar papéis, porque a gente precisa ser isso, aquilo, enfim. É extremamente exaustivo existir atualmente, numa época em que a gente vive hiperavanços tecnológicos, a gente retrocede como sociedade, como ser humano, em que pessoas estão doentes, em que uma sociedade está criando infinitas doenças físicas e psicológicas por obrigar as pessoas, a sociedade a sustentar um estilo de vida que não mais leva a gente a vida a viver, e sim o oposto. Quantas pessoas, infelizmente, tiraram suas vidas e não vê mais propósito na existência e não vê mais motivo para estar aqui, como eu um dia, ou não vários, já me vi inserido, né, numa realidade desesperadora de não ver mais motivo para estar nessa realidade que a gente está criando. Aliás, que a gente já criou e que a gente está nutrindo e que está virando um monstro que infelizmente pode crescer muito mais e está comendo a gente vivo.
E eu tô aqui para falar de tópicos que me atraem muito há muitos anos e quero poder usar desse espaço para poder falar, desabafar, quem sabe criar boas conexões e ser de alguma forma uma voz que esteja com alguém em algum lugar, em algum momento que nada faça sentido. Acho que esse é o meu maior foco, de ser alguém em algum lugar, em algum momento, quando alguém morreu e não está nada bem, metaforicamente falando, e que eu possa ajudar, que permaneça só na metáfora. E eu acho que pensar nisso em retrocesso me faz não ter a vergonha de estar aqui falando o que eu tô falando nesse momento, e enfim. E acho que tem muita coisa para abordar, principalmente como eu falei, eu venho de um uso massivo de YouTube, eu fico muito no YouTube, vendo vídeos, vendo vlogs e de todas as redes sociais. Fico muito lá, muito mais do que em outras. Tenho abandonado o uso de redes sociais, que é um dos motivos pelos quais eu também fiquei como fiquei, né, achando que seria uma válvula de escape, e na verdade foi a volta na chave da porta do buraco que eu acabei entrando mentalmente, né. Então eu acho que essa vivência que temos tido com transtornos mentais ou de personalidade, né, acho que esse é o primeiro e vai ser muitos tópicos a começar daqui, que eu vou explorar, que eu vou abordar, eu tenho que falar. Eu não sou profissional da psicologia, da psiquiatria, obviamente, eu sou uma paciente de longa data que tem grandes interesses em áreas da saúde mental. Leio muito artigos, livros, tá no meu top 3 assim, de assuntos pelos quais eu me vejo chamada a estar presente para ouvir, para ler e para falar sobre, de um ponto de vista de uma paciente, de um ponto de vista de uma pessoa que convive com transtornos mentais, emocionais e que tá aí buscando entender o que fazer no meio dessa bagunça, desse desespero silencioso que é ter uma doença de cunho mental, que também afeta a gente fisicamente. Eu, particularmente, tentei, e vou dizer sem problemas, dizer que tentei em vão me exercitar, e nossa, minha psiquiatra que eu diga. E eu tô aqui tentando me condicionar com bons, uma boa rotina, bons momentos quando eu acordo, durante o dia, até a hora que eu vou dormir, que não é fácil desenvolver isso quando você vem de um background onde você só conhecia a tua cama e só conseguia ficar em cima dela por literalmente pelo menos 20 horas do seu dia. Porque salvo as 4 horas do meu dia onde eu estava no banheiro, tentando tomar um banho, ou fazendo minhas necessidades, ou sentada na mesa sem dialogar com ninguém, tentando engolir um pão e tomar um copo de chá. Porque era isso que eu conseguia engolir. Porque, como eu disse, nada fazia sentido. Então, imagine construir tentar sair disso e construir rotina e exercício e não sei o que, e faz. É difícil. Parece que é um trabalho impossível. Mas, cara, é um puta de um processo. Lento. E que você tem que entender, tem que internalizar em primeiro lugar isso. Vai ser um processo lento. E não tem problema nenhum.
porque ninguém tem que funcionar como todo mundo. Embora a gente viva nessa sociedade, como eu falei, em que a gente tem que exercer papéis e funções e funcionar, né? Aquela massa indo para o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, entendeu? E não, né? Muitos de nós estamos sem saber o que fazer para onde ir, porque nós não funcionamos como todo mundo. E não tem espaço para quem não funciona como todo mundo. E isso é muito difícil. Da minha perspectiva, é uma rua sem saída, no fim das contas. Então, é devagar. A gente não funciona como todo mundo, nem tem que. Odeio esse tem que. Isso é um termo que eu odeio. Tem que, não tem que nada, você não tem que nada. A gente precisa saber o que que é bom pra gente, o que que a gente precisa, o que que a gente precisa, o que que a gente está passando requer. E mesmo assim ainda não é fácil, porque a gente vai ter que acordar e lidar com um mundo de coisas que vem em cima da gente quando a gente abre os olhos e a gente mal consegue se espreguiçar e acordar de fato, fazer o download da alma, né? É o que a gente fala aqui em casa. Terminar de fazer o download da alma. Mal conseguimos, o corpo, mal a cabeça acorda. Eu levo aí umas 4 horas para despertar, pelo menos. Eu estou falando muito sério. Eu sou bem devagar e gosto e prefiro assim. Acho que eu vou entrar nesse assunto mais pra frente, mas esse negócio de acordar às 5 horas da manhã e já sair correndo esquentando um copo de leite para fazer um cappuccino, enfim, e engolir uma tapioca que é essa minha realidade, e correndo por pegar o trem e para ir pro trabalho para não chegar atrasado. Cara, eu ia acordar, o expediente começava às 9, eu ia acordar depois, de verdade, depois das 11. Eu era um robô programado para chegar até o trabalho, sentar e ali as 2, 3 primeiras horas de trabalho. Isso, sabe? Então é bizarro, bizarro assim. Quando você. E eu não tô falando de um ponto de vista sendo especial, não é que a gente é especial, de tipo. Enfim, acho que eu não preciso explicar isso a fundo, mas é que nós não funcionamos da mesma forma e você ter que funcionar, como eu disse, né? A gente não tem que, mas temos que, no fim das contas, a gente tem que funcionar de uma maneira que a gente não funciona e se ter que esforçar para isso acontecer é cruel. É cruel. Cruel com o corpo, é cruel com a mente, é cruel com aquilo que ninguém vê, que é o que está por dentro. E que as pessoas julgam que não existe. E que as pessoas julgam que porque elas não veem, tá tudo bem. E a gente não tem paciência para explicar, a gente não tem, muitas vezes não vê sentido, motivo para explicar. E isso é a vida em sociedade, isso é a vida social. E é um tem que para cá e um tem que para lá, tenho que existir, tenho que funcionar, tenho que gerar resultado, tenho que ser produtiva. Essa palavra produtividade, eu tenho o ranço dela. Odeio essa palavra. Embora tenha lido muitos livros do Byung-Chul Han a respeito, um autor que vocês deveriam ler, inclusive eu vou falar muito dos livros que eu venho lendo dele, que aquilo ali abriu, assim, muitas perspectivas de coisas que eu já sentia, mas talvez não soubesse explicar, e eu peguei ali muita coisa que eu pude extrair, assim como do Ailton Krenak, autor fenomenal brasileiro indígena, primeiro livro que eu li, A Vida Não É Útil, também falarei sobre. Olha, são livros que são assuntos que a gente vê, e a gente, quando a gente põe os olhos naqueles textos e toma cada porrada na cara, e principalmente do Ailton Krenak sendo indígena, a gente vê essa perspectiva. A gente está do lado dela, mas a gente nunca abriu as portas, as janelas para elas entrarem, né? Fico pensando nisso quando eu leio literatura de pessoas indígenas e o quanto da minha vida eu vi passar sonhando com coisas que a sociedade implantou na minha cabeça para que eu fosse, para que eu fizesse.
E hoje eu me vejo do extremo oposto, buscando coisas extremo opostas, tendo necessidades extremo opostas, que na verdade eu acho que é as necessidades que fossem naturais, caso não vivêssemos numa sociedade como a que vivemos, né? Eu tô aí colocando o mundo inteiro, embora hajam particularidades em culturas e, enfim, tudo mais, em sistemas, a gente tem um mundo, pessoas e todos somos humanos, embora nem todo mundo pareça, mas, enfim, é muito difícil pensar que a gente está inserido num sistema que suga a nossa alma e a gente precisa dela para viver. E eu tô aqui, eu acho que hoje por isso, porque eu já não vejo mais para onde ir. E acho que para um primeiro episódio, eu queria dizer que eu não faço ideia para onde isso vai chegar. Mas eu quero compartilhar meus pontos de vista, que, como eu falei anteriormente, não são profissionais, né? Eu não sou especialista em área nenhuma, eu não sou profissional de área nenhuma. Eu sou uma curiosa, uma leitora assídua de antropologia, sociologia, psicologia, política, ciências e alguns assuntos a mais, esoterismo, e acho que tem muita coisa assim para discutir, mas eu vou deixar para o próximo episódio. E eu sei que eu vou ter bastante coisa para falar, principalmente de um ponto de vista de vivência, que apesar de serem apenas 33 anos, quase 34, já já farei aniversário, eu vivi muita coisa que eu não imaginei viver. Lá quando eu tinha meus 20 anos, quando eu projetava uma visão de vida e de mundo completamente idealista. Não que isso seja um problema, se eu olhar para trás, eu não julgaria a Dani de 20 anos, porque eu só tinha 20 anos. E também vou falar ao longo dos próximos episódios um pouco sobre mim, um pouco sobre minhas vivências familiares e coisas que, infelizmente, não foram muito felizes. Ao contrário, que permearam e moldaram minha ótica de vida para que eu chegasse até aqui e falasse o que falei e o que vou falar. Eu espero que você aí, que esteja me ouvindo, que morreu e não passa nada bem, esteja comigo aqui de novo. Para quem sabe, mesmo mortos, a gente possa ter algo para trocar. É isso. Um abraço. Até o próximo episódio.